o bosque sagrado. Eu quis trazer esse termo, porque eu vou tentar falar rápido, porque a gente já está bastante avançado na hora. Tá, não tá, cara? Foi mal, eu enrolei. Não, cara, que realmente. O que acontece? A gente. Seria muito fácil eu vir com um bosque amaldiçoado, o bosque sombrio, o bosque não sei o quê. Mas eu quis trazer o bosque sagrado, por quê? Porque eu acho que, principalmente em contextos de fantasia em que você tem politeísmo, e esse politeísmo não precisa ser reconhecido, né? Tipo assim, a gente vive num mundo. Hoje, a gente vive num mundo que é politeísta. Você tem uma gama de crenças com grandes números de seguidores. Você tem algumas religiões que são mais predominantes, como o cristianismo, como o islamismo, como o budismo, como o hinduísmo, que tem grandes quantidades de seguidores, mas você também tem uma vasta variedade de crenças que possuem grandes números de seguidores. Tecnicamente, a gente vive num mundo politeísta, certo? Quando você vive num mundo Cristianismo, né? politeísta... Cristianismo Então, tem Deus e o diabo, né? exatamente. Então, quando você vai para o mundo da fantasia, isso é ainda mais recorrente. E o que acontece? O conceito de sagrado, para alguns, não é o mesmo para dos outros. Não existe um conceito de sagrado que seja único. E aí, novamente, a gente não precisa estar falando. Eu quis trazer um bosque porque a gente não precisa estar falando sobre divindades malignas, em que o profano é o sagrado e não o contrário, né? Então, por que eu pensei sobre isso? Na Corte do Fim do Mundo, eu estou narrando, e neste momento a aventura tem um peso muito grande de uma arquifada, de uma divindade, uma arquifada, que é o Cernunnos, que é a arquifada da caça. É uma arquifada que é muito vinculada ao conceito de caça, certo? Que é derivado originalmente do conceito de Cernunnos, que é uma divindade da mitologia celta, também relacionada à caça, mas que tem interpretações variadas, né? O Cernunnos original do folclore celta, ele tem elementos em que ele é uma divindade pacífica, ele é uma coisa meio senhor dos animais, meio senhor das bestas, em que a caça é só uma coisa natural, né? Uma coisa que acontece na natureza entre criaturas, predadores e presas, etc. E ele é pacífico e bom. E em algumas interpretações em que ele é maligno, ou que ele é por a caça ser algo que exige uma morte, né? Ele é uma divindade relacionada ao submundo, ao mundo do além, etc. E tal. No contexto do D&D, os Cernunnos, eles inclusive mudam o nome, eu acho que para né, ter uma referência, mas não uma vinculação, é uma arquifada relacionada à caça, o senhor da caça, o senhor das bestas, etc. Mas ele não tem esse caráter tão positivo, tão pacífico. Né? Ele é uma arquifada mais relacionada à violência, mais tendente à violência, e Predação, que né? a predação, e que faz pouca distinção sobre que tipo de presa. Então não tem uma coisa do tipo ele só caça animais, porque ele é uma arquifada. Então a humanidade não é exatamente uma coisa que preocupa ele. Então quando ele caça tudo. Ele pode caçar humanos, ele pode caçar criaturas sencientes, ele pode caçar qualquer coisa. Então, o que acontece? Se você para pensar por esse conceito, se você tem um bosque sagrado, né, que foi sacramentado pelos seguidores de Cernunnos, esse bosque é um bosque que é devoto, que é oferecido a uma divindade que é violenta, que trata como predação. Esse lugar não é seguro. Esse lugar está longe do contexto de um bosque sagrado é um lugar pacífico, benéfico, seguro, que alimenta, que nutre. Não, ele é um bosque sagrado. Mas ele é um bosque sagrado para os devotos de Cernunnos. Se você não é um devoto de Cernunnos e você entra nesse bosque, você talvez seja presa. Você talvez seja até mais presa do que as criaturas que vivem lá. Talvez eles considerem que qualquer pessoa que invada, que venha externa, é uma presa natural. É uma oferta, Cernunnos chamando a vocação natural deles de caçadores. Então, um bosque sagrado, dependendo da divindade a qual ele é sacramentado, a qual ele é vinculado, né? E aí, novamente, em diferentes contextos, ele não tem a mesma conotação para todo mundo. Então, se você no seu cenário de fantasia tem um bosque ou uma área que é sagrada para uma divindade da lua, e que não seja uma divindade benéfica ou positiva, pode ser que aquele bosque seja sagrado e ele seja protegido por lobisomens.
E não interessa se você está passando por ali por acidente, se você não tem planos malignos, se você não quer destruir o bosque, se você quer apenas passar. Talvez se você não seja um devoto, ele vai ser alimentado. Talvez seja uma divindade que tenha naquele bosque a natureza mais, em sua forma mais agressiva, e as plantas são carnívoras. E tudo que está ali quer se alimentar de você. Talvez você tenha um bosque em que tudo que não é, todo mundo que é externo, todo mundo que não é natural dali, tudo que está produzido ali seja venenoso. A água faz mal, a água é venenosa, as frutas, as coisas que são sagradas e que são todas tomadas por esse conceito, por essa energia da divindade, só funcionem para quem é devoto da divindade, seja uma divindade que seja extremamente específica e rígida em relação àquilo. Então, o conceito de bosque sagrado, para mim, ele é muito da ideia de que, em contextos de politeísmo, em contextos de crenças diferentes, algo que pode parecer benéfico, que pode parecer seguro, que pode parecer positivo, na verdade talvez não seja para todo mundo. E você talvez entre por uma concepção errônea do que é ser sagrado, do que é esse contexto de sacralizar alguma coisa, que é basicamente oferecer, entregar, fazer essa oferenda, né? Você entra numa situação de mais perigo até do que outra floresta. Ah, não, aquele é o bosque sagrado e aqui existe a floresta normal. E as pessoas vão olhar, pô, vamos entrar no bosque sagrado. Deve ser seguro. Não é. A floresta normal era muito mais segura. E agora, infelizmente, vocês estão sendo caçados pelos druidas da região. Coisas, inclusive algumas que eu já falei aqui, que é sobre uma divindade anã chamada Jarek. Os anões no Eras, eles seguem todas as divindades anãs. Eles não têm distinção. Então, nesse ponto, se for para defender um anão, uma cidade anã, a sociedade dos anões, o paladino leal e bom pode pedir os poderes de Jarek, que é uma divindade maligna. Porque ele é a divindade da proteção, da guerra, da luta. Então ele está usando as forças da divindade dele para defender o povo dele. Então, para os anões, isso não é pecado, por exemplo. Isso eu achei interessante. Segundo ponto, eu lembrei de 2 filmes que partilham de elementos semelhantes. Um deles é a Esfera. Esfera, eles estão no fundo do oceano e começa a acontecer um monte de coisa lá que é terrível. Então aparecem criaturas, fantasmas, a nave ataca eles, é um monte de coisa. Inclusive tem o Samuel L. Jackson, tá lá no filme também. E no final da história, a estação subaquática deles tá sob efeito de um elemento, né, de um objeto estranho, onde os desejos deles, os sonhos deles são realizados. Só que assim, para a esfera, sonho é o que a pessoa imagina. Então, ela considera que se a pessoa está imaginando, é o que ela quer. Só que não é. Então a pessoa está com medo. A pessoa está com medo. Então ela imagina as coisas que ela tem medo e a esfera realiza. A pessoa está com inveja, a pessoa está com ódio. Ela começa a imaginar e a esfera reage. E o segundo é Enigma do Horizonte, que conta a história de uma nave que tinha um motor muito potente e eles acreditavam que ela seria capaz de fazer uma viagem até os confins do sistema solar em questão de segundos. E eles montam uma tripulação e decidem ir com essa nave o mais longe que eles puderem. Só que eles vão e não voltam. Aí depois de décadas, essa nave reaparece. Ou seja, a nave voltou. E uma galera vai lá para ver. E lá dentro, meu amigo, é brabo, cara. É um filmezinho de terror espacial bem pesado. O que acontece é que essa nave, ela saiu do mundo nosso material e foi para o mundo dos mortos. Foi para um dos infernos. E ela volta. Só que ela volta com aquela energia, ela volta sendo um ambiente de terror. E ali dentro o que vive é a vontade daquele lugar. Que é mais ou menos igual ao bosque. Sagrado significa que é da divindade. Significa que ele se baseia em algo sacro. Algo que está acima das pessoas. A tendência não é a definidora do termo. Então, cara,
mais do que justo, muito bacana. Você pode, por exemplo, eu sei ali, eu posso ir lá e levar uma oferenda para poder passar no bosque, por exemplo. Levar algo que eu acabei de caçar. A divindade falou assim, ó, o cara é um caçador, o cara respeita, trouxe a oferenda. Significa, ó, sou um caçador, cacei com as minhas próprias mãos. E passa. Agora, a pessoa só entra, meu amigo, se não tá conosco, está contra nosco. E aí, você vai ser caçado.